Vou dar muito foco hoje, inclusive, pessoal, sobre alta produtividade, tá bom? Vamos falar agora sobre nutrição de plantas. Tem algumas dúvidas sobre isso, algumas perguntas aqui também. Vamos lá. Bom, primeira pergunta que me fizeram aqui é o seguinte, vamos lá. O que coloco primeiro na cova ou no suco, né? Tanto faz, né? Eu jogo primeiro o adubo, eu jogo primeiro o calcário. O adubo, quando você for fazer na cova, que a gente pensa assim, né? Então adubo é a área de implantação. Se for, neste caso, implantação, você não pode jogar o adubo e, de sequência, você colocar o que? O calcário. Por que isso? Porque senão a reação que vai ocorrer entre esse nutriente com este calcário vai formar o que? O pH vai elevar demais e vai formar um óxido. E justamente assim como pHs muito baixos a planta não absorve, pHs muito altos, alcalinos, a planta também não absorve. Detalhe muito importante, ele tende a empedrar também, tá bom? Então ele fica praticamente inviável para a utilização. O que tem que fazer então? Abrir o suco, abriu a cova, nós vamos trabalhar com suco, fica até mais fácil de poder entender. Você fez o suco, joga o adubo ali, neste caso vai ser um adubo à base de fósforo, então você vai colocar o fósforo ali dentro da linha, naquela linha de suco do plantio. Posteriormente a isso, você joga o que? Joga a matéria orgânica em cima do adubo e depois sim você joga o calcário. Porque a própria matéria orgânica ela é uma geradora de acidez. E essa própria acidez vai sendo gerada também por essa matéria orgânica. Esse calcário também consegue fazer parte da neutralização desses óxidos que vão ser liberados aí. Desses H+, principalmente, vão ser liberados, tá bom? Primeira pergunta que me fizeram aqui é o seguinte. Eu dei uma garimpada nas mais comuns, as mais frequentes das últimas 2 semanas. Então, que me perguntaram muito semana passada e muito essa semana, eu vou falar um pouco com vocês aqui. Primeira pergunta, Maciel, o que fazer quando está chovendo muito? Bom, tá chovendo demais, demais mesmo, exceto uma cidade lá no Espírito Santo, cidade de Pedro Canário, cidade que eu cresci, olha só, nasci em São Mateus e cresci em Pedro Canário. Eu dou consultoria para uma pessoa de lá e ele falou, Marcelo, aqui não tá chovendo. Eu falei, cara, então você é muito sortudo, que o resto do Brasil está em água. Essa cidade, por exemplo, lá não vai se caracterizar isso, mas as demais cidades do Brasil que tá chovendo, tá caindo muita água, o que que tá acontecendo? Bagunçou as plantas literalmente, tem planta já que não é comum a época dessa, já está em estágio de maturação dos frutos. Olha que coisa mais louca. Recebi fotos hoje cedo mesmo, por exemplo. Hoje recebi ontem e de outras pessoas de fora do estado, pessoas de Rondônia, tá? Inclusive que o café já está secando, o café já está madurando, está verdoendo e tem café verde e café enchendo ainda. Olha que coisa mais louca. É justamente por conta do clima, da temperatura, da umidade, o excesso de chuva tem provocado isso. E olha o outro grande problema que esse excesso de chuva está trazendo. A planta não está conseguindo revigorar, aumentar mais o número aumentar a sua copa e também está fazendo com que parte desses grãos estejam caindo, justamente, não está segurando grãos. Então, além dessa chuva estar atrapalhando, acelerando a maturação, coisa que não é muito comum, geralmente a maturação é mais acelerada, né? Em altas temperaturas, mas acelerou esses que pegaram mais cedo lá no mês de outubro, né? Uns pegaram em setembro, outros pegaram por agosto, mais ou menos, acabou acontecendo isso. Então, tá bem bagunçado em algumas regiões aí, tá bem bagunçada a maturação aí e vai dar muito trabalho para colher. Tava na lavoura hoje cedo, passei por uma lavoura hoje cedo, dando uma visitada e inclusive eu vi que tá abrindo flores. Olha só que coisa mais louca. Então a gente tem frutos secos, maduros, verdoendos, frutos enchendo e também já tem planta, né? A mesma planta também já tá abrindo flor. Que coisa mais louca, né? Vamos lá então. Problema com ferrugem, o que fazer? Cara, ferrugem não tem jeito, o ideal é você iniciar o seu trabalho, que a gente prega muito, né? Principalmente é o que? Trabalhar com prevenção. Você entra primeiro com prevenção para depois você entrar com controle. O ideal é que você faça prevenção já com produto de contato, para ficar um pouco mais barato, não tem como não pensar em custo. Então você entra com de contato, depois de contato você evolui, dependendo da necessidade e do grau de infestação, tá? Você vai evoluir para um sistêmico. Por que eu não passo direto para um sistêmico? O sistêmico vai agir como
preventivo? Vai. Como curativo? Também vai. Mas por que eu não entro logo com ele? Bom, você fazendo isso, você pode ter um sério problema em criar resistência a esse fungo. Criando resistência, esse produto depois não vai agir com total eficiência como ele deveria. Por isso que não é muito bom você já entrar de cara com a aplicação de produto sistêmico. Faz um de contato, posteriormente você faz um sistêmico e assim vice-versa. E aí você tem duas opções. Primeira opção, você pode fazer aí via foliar. Vai lá na copa da planta e faz a aplicação. De que forma? Bom, tem várias formas. A forma mais eficiente de foliar que a gente pode dizer, aplicando na copa, é que esse produto literalmente consiga penetrar no interior das plantas. Que às vezes você só passar por cima e não fazer essa boa aplicação, é ideal, inclusive, você usa esses automadores, né? Já tem ali com o motorzinho ligado, você bota a pressão e joga esse produto para dentro para que pegue tanto na parte superior da folha quanto na parte basal, inferior da folha, para que esse produto tenha o maior contato possível. Marcelo, mas o produto não é sistêmico, ele não vai agir? Vai. Só que se chover e a umidade estiver muito alta, não dá tempo da planta a conseguir fazer a absorção. Pode chover, você tem uma ideia, se você fizer uma aplicação de determinado produto e em menos de 3 horas houver uma chuva, a parte dessa absorção, praticamente quase toda, ela é perdida. Então você tem essa opção aí de fazer um outro grande detalhe, né? Outra grande opção que está aparecendo no mercado. Eu particularmente ainda não vejo, né, não vejo a grande necessidade, mas tem gente aplicando, tem gente utilizando, que é a utilização de drone. Nós inclusive já fizemos até uma live aqui sobre isso. É uma boa opção? É uma opção, talvez não seja uma boa opção no momento. Por quê, Marcelo? Porque o custo está muito alto, o nível ainda de eficiência a gente não consegue comprovar cientificamente. Se você tiver um pouco de curiosidade a mais sobre isso, assista uma live que a gente tem sobre aplicações, acho que aplicações, se eu não me engano, está no YouTube, uma live bem grande, tá? Mais de 2 horas, conversamos com o professor, doutor de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Espírito Santo, nosso amigo Samuel Assis. E aí, inclusive, nós discutimos um pouco sobre isso, sobre a utilização de drones, tá? E aí, se tiver um pouco de curiosidade, dá uma olhada lá. Mas tem alguns colegas que estão utilizando, para alguns estão dando uma eficiência legal. Eu, particularmente, ainda não aconselho. Principalmente quando a gente pensa em custo, depois eu vou pensar em nível de eficiência também, que ainda eu acho que ainda não está compensando essa eficiência. Bom, tem outra opção também, se não quiser fazer via foliar, você faz via solo. Então, tem produtos aí hoje, não só tem vários produtos aí hoje que você consegue fazer a aplicação via solo. Ele, por ser sistêmico, ele vai conseguir aí subir e atingir a planta. Só que tem um grande detalhe, tá? Quando você vai fazer esse via solo, ele não age de imediato. Então ele tem que ter um tempo para a planta fazer a absorção, tá? Para a planta fazer essa absorção e translocar esse fungicida até a parte que ele precisa atingir, tá bom? Bom, o que mais? Eu acho que é isso. Vamos lá então, mais perguntas aqui, deixa eu responder para vocês. Como preparar uma planta para alta produtividade? Bom, essa é uma outra pergunta que eu recebi com bastante frequência, tanto semana passada quanto essa semana, né? Como preparar uma planta para alta produtividade. Eu costumo falar, né, que é o que a gente trabalha dentro do nosso treinamento Grão de Ouro, é um passo a passo simples, porém sincronizado ou muito bem arquitetado. Quando você começa a fazer o simples, que não é óbvio, tá? O simples que não é óbvio, é claro, é isso mesmo, tá? Às vezes você vai ver depois e falar que eu não acredito que eu estava errando por conta disso. Então lá, inclusive, a gente ensina do zero a você chegar lá, você vai pegando todos aqueles pontos, tá? Então são pontos e são coisas que você consegue estruturar. Marcelo, você quer dizer então para conseguir uma alta produtividade só são plantas que estão desde que tenham sido implantadas? Não. Você consegue fazer isso também com plantas adultas. Desde que você tenha uma certa organização, não quero dizer que você tem que ser necessariamente um cara organizado para conseguir alta produtividade, não. É só naquele momento certo você fazer a intervenção no time certo e fazendo aquele simples passo a passo, tá? Fazer a adubação na hora certa, na quantidade certa, no momento certo, na dose certa, tá bom? Fazer a irrigação certa, no momento certo, na dose certa, fazer as aplicações de prevenções, que sempre tem os momentos ideais para cada região, para cada situação, tá? E que mais? Você fazer alguns monitoramentos que a gente recomenda bastante para você poder fazer para você conseguir atingir isso. E outro grande detalhe, você saber entender
tá? Entender o que? A sua máquina de fazer comida. Você tem que conhecer o seu solo. Depois que você conhecer o seu solo é o seu banco, onde você vai depositar o seu dinheiro, né? Todo o seu adubo está indo lá para dentro, então se você não conseguir segurar seu dinheiro lá, seu custo vai para as alturas e você não consegue depois ter uma boa produção. Por quê? O custo fica muito alto, você acaba saindo da atividade. O outro grande fator é você conseguir entender a sua máquina de fazer comida, né? Primeiro é seu banco e a sua máquina de fazer comida. Se você tem um Fusca, você tem uma Ferrari, você não conhece isso, tem um vídeo aqui que explica muito bem sobre isso. Você saber dar aquilo que a planta realmente merece. Você está fazendo isso? Você está realmente nutrindo a planta do jeito que ela merece? Se tem uma Ferrari, está dando comida para ela com um Fusca. Ou até mesmo você quer estar com um Fusca e quer que ela tenha um alto desempenho como uma Ferrari. Então você tem que poder saber avaliar muito bem isso. E aí tem algumas espécies de correções que você consegue fazer para aumentar e para melhorar a sua produtividade. Tá bom? Vamos lá. É possível uma alta produtividade com espaçamentos maiores. Bom, pessoal, essa questão de espaçamento está meio que na moda agora, né? Todo mundo quer fazer adensamento ou altos adensamentos, né? Bom, parar para imaginar que as altas produtividades, quando chegaram a ser atingidas, tá bom? Os espaçamentos eram os tradicionais, tá? Eram tradicionais, não estávamos falando de espaçamentos aí de 2 por meio, 1,75 por meio, não, nós estávamos falando de espaçamentos maiores, 3 por 1, tá? 2,5 por 1,5, era esses espaçamentos que tiveram altas produtividades. Então, quando eu falo espaçamento de alta produtividade, eu estou falando ali na casa de 180, 190, 200, 210 sacas, tá bom? Quando eu estou falando nesse sentido, estou falando desse sentido. Então, assim, foram espaçamentos tradicionais da época, tá bom? Então, às vezes você está com um espaçamento aí de 3 por 1, por exemplo. A gente tem vários alunos que tem espaçamento 3 por 1, tá? 3 por 1 e tá na casa de 140, 150 sacos por hectare. Tranquilo, sem forçar demais, tranquilo, tá bom? Então, assim, é possível mais? Claro que é possível mais, só que você prepara a sua planta para isso. Isso também tem que ter muita consciência. Então, assim, não é você querer renovar uma lavoura, que às vezes você tem uma lavoura aí de 7, 8, 9, 10 anos, e pensar que você tem a obrigação de mudar essa lavoura, pensando que se mudar o espaçamento você vai ter alta produtividade. Na verdade, o seu problema talvez não seja o espaçamento, seja o manejo que você está fazendo com as suas plantas, seja o monitoramento que você está fazendo com as suas plantas, seja a adubação que você está fazendo com as suas plantas e seja o tipo de solo que você está trabalhando com a sua planta. Então, na verdade, talvez não seja nem o espaçamento que esteja bloqueando aí a sua alta produtividade, tá bom? E isso é uma das coisas que você tem que observar, porque você fazer uma nova implantação é caro. É caro. Quem está fazendo um plantio de café hoje sabe o quanto tá caro para fazer uma implantação hoje. Tem produtos que triplicaram o valor quando a gente fala de adubos. Tem fertilizantes, né? Tem também inseticidas e fungicidas que mais do que dobraram. A parte de irrigação dobrou, tá? Tem casos aí chegou até 2,3, 2,4, tá? Quase 2,5 aí o valor de tanto que subiu. Eu falo isso que eu estou plantando café, eu sei o quanto caro que tá ficando hoje, tá bom? Então tem que ser avaliado se realmente é isso mesmo. Você tem que mudar lá o seu espaçamento, tirar as suas plantas realmente para você poder atingir a sua produtividade. Às vezes o caminho não é esse, tá? Às vezes o caminho não é esse. Quantos meses o inseticida via solo age nas plantas? Olha, eu odeio essa palavra. A galera que estagia comigo mesmo, inclusive eu proíbo que eles falem essa palavra depende, tá bom? Eu proíbo, não, você tem que procurar as opções para poder chegar. Mas infelizmente nesse caso eu tenho que falar depende. Por que depende? Porque depende da molécula, né? Onde é que essa molécula vai se ligar. Tem alguns que se ligam na argila, outros se ligam na matéria orgânica, né? Mas o modo geral, quando a gente pensa em aplicação, de um modo geral, tá ali entre 60 e 90 dias estará na planta e não no solo, tá bom? Aí, o importante é que na hora que ela chegar naquela área da rizosfera, o que é a rizosfera, pessoal? A rizosfera é aquela parte, logo abaixo está ali aquela área molhada, do bulbo molhado, tá as raízes ali. Então, em volta da raiz ali, sendo os pelos radiculares para fazer absorção, o ideal é que ela fique ali e seja absorvida o mais rápido possível.
aí sim ela fique na planta, tá bom? E na planta ela tem um período de ficar entre 60 e 90 dias, a depender do inseticida. A gente falar de um modo geral aí, tá? Eu pensando naqueles que já são para controlar a ferrugem, vai ficar aí entre 60 e 90 dias. Aí você pode falar bem assim, então vou repetir a cada 90 dias. Eu não te aconselho fazer isso. Por quê? Porque se não está conversando com um colega, um dos nossos mentorados, o que te garante que com 90 dias você vai fazer essa aplicação? O que te garante se você não vai esquecer quando chegar lá com 90 dias, quando você for aplicar, vai aplicar com 95, 97, 100 dias. O que vai te garantir que chegar com 90 dias, você tá com as características desejáveis lá, não tá chovendo, tem uma umidade legal, não tem muito sol e a planta vai absorver. Então o ideal, assim como na irrigação, ela tem que sobrepor, né? Então, antes desses 90 dias acabar, então eu diria para você ali na faixa de 80, 85 dias, você se programa para fazer uma segunda aplicação, se no seu cronograma, no seu planejamento está lá, assim para você não perder o time. Depois que você perder o time, aí as coisas acabam enrolando demais, tá bom? Vamos lá aqui, olha aqui, que mais tem pergunta? Tem mais pergunta aqui. A alta produtividade, ela é possível somente para quem tem festa de irrigação? Entenderam aí a pergunta? Alta produtividade é possível somente para quem tem festa de irrigação? Não, também não. Não se engane com isso, tá bom? As altas produtividades, as primeiras, por exemplo, não tinha festa de irrigação. A gente conseguiu, por exemplo, aí a primeira de Rondônia, que nós conseguimos fazer no ano de, sei lá que ano foi. Mas assim, não tinha. Passou de 150 sacas, na época ninguém nem sonhava, imaginava em ter uma produtividade dessa. Fomos lá e fizemos 156 sacas na planta com 2 anos, tá bom? Com 2 anos aqui em Rondônia, 2 anos, 156 sacas. E era o quê? Adubação a lanço, não era festa de irrigação, tá bom? Então é possível ter alta produtividade? É possível sim, tá bom? É possível sim. Bom, qual que é a grande facilidade que a festa de irrigação te traz? Aí é um outro grande detalhe. Bom, você consegue aplicar doses menores, tá? Na hora que você precisa. Aí você tem um volume no seu stand de planta muito grande. A gente vai falar aí, por exemplo, de 70 mil plantas, 50 mil plantas, 30 mil plantas, 200 mil plantas. Então não tem como você ficar ali fazendo 2, 3 adubações no mês. Então aí literalmente você tem que fazer um sistema de festa de irrigação. Porém, esse seu sistema de festa de irrigação tem que estar o quê? Adequado, muito bem planejado, tá? Tem que estar com a margem de erro não mais que 10%, não mais que 10%. É inadmissível você ter uma margem de erro mais que 10%, tá bom? E aí sim, porque o que a gente tem visto também? Sistemas de irrigação, porém ineficientes. Então era melhor, muitas das vezes, você ter uma adubação via a lanço, granulado no solo, do que você ter lá via festa de irrigação que não funciona. Porque se funciona, funciona mal, joga mais água nutriente num setor do que em outro, joga mais em determinada localidade do que em outro, mais no início da linha tem mais pressão, mais no final da linha você falta pressão. Por que você tem que fazer isso? Tem um sistema de festa de irrigação, o cara vai lá, compra um manômetrozinho, vai lá, mede a pressão, verifica como é que está a pressão, verifica o volume que está chegando de água também, tá? Quantos milímetros está caindo lá, quantos litros está caindo por hora naquele ponto, verifique como é que está a pressão do outro ponto, verifique como é que está, quantos litros também está caindo de água naquele outro ponto. Você tem que fazer isso. Infelizmente você tem que fazer isso. Isso tem que fazer quando? Quando o cara foi instalar. E depois acabou? Não, você tem que fazer manutenção, monitoramento, lembra? Você tem que avaliar como é que está ao longo do tempo, verificar se suas mangueiras não estão furadas, se não passou nenhum tatu lá e não deu uma comidinha lá e rasgou sua mangueira, se o cara que vai fazer a limpeza do seu café não passou enxada. Tudo isso tem que fazer verificação, se as suas mangueiras não estão entupidas, tá bom? Então assim, não é só no sistema de festa de irrigação que você consegue ter alta produtividade, não mesmo. Como disponibilizar micronutrientes em café de sistema sequeiro? Cara, não tem jeito. Você vai ter que avaliar o seguinte: primeiro, temperatura e umidade do solo. Aí, quando a gente fala, às vezes, aplicar 2 gramas, 1 grama de um determinado micronutriente, você vai verificar como é que está seu solo. Ver se seu solo está úmido, você consegue fazer essa aplicação, por exemplo, numa tampinha. Eu não tenho uma garrafa PET aqui não, mas uma tampinha de garrafa PET, você pegar um ácido bórico que lá dá 1 grama. Sério, o ácido bórico ele é muito leve. Como é que eu sei isso? Que eu já apliquei várias vezes, tá bom? Então você põe aquilo lá, você consegue jogar, dosar
numa planta. Vamos supor que seu solo está bastante úmido, e aí você pode fazer o que? Você vê que vai parar a chuva, aí você tem que fazer essas aplicações, tentar dar uma antecipada, tá bom? Aí você pode fazer 2 gramas, por exemplo, faz 1 grama de um lado da planta, outra grama do outro lado da planta, faz as 2 gramas, um exemplo, tá? Se fosse usar o ácido bórico. Mas aí você tem que utilizar e aproveitar o que? Os momentos de umidade do solo e os momentos de baixa temperatura, que geralmente começam quando? Geralmente começam a partir do mês de outubro. Então quem está no sistema sequeiro, quem não tem sistema de irrigação, o ideal você tem que ajeitar a sua casa, ajeitar a sua lavoura a partir de outubro até o mês de abril, porque a partir dali você sabe que para de chover, você vai para uma colheita e certamente você terá muito pouco tempo para poder fazer as outras coisas, porque a colheita ela vai demandar muita calma, muita paciência para mexer com peão, para mexer com colheita, mexer com sacaria. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando, para quem já colheu café. E aí é o seguinte, se você não fizer isso também, tem que fazer muito bem agora para deixar suas plantas preparadas para quando chegar a florada, tá bom? O que você acha do verdadeiro para controlar a ferrugem? Controla, cara, controla sim, tá? É um produto muito bom, tá bom? Muito bom mesmo. E aí você tem de quebra, você ainda vai fazer um controle de cochonilha, né? Ou uma prevenção de cochonilha. Só se atenta ao time, o momento de aplicação, porque ele é um produto um pouco mais caro, tá bom? Um pouco mais caro. E aí é o seguinte, para você não perder o seu dinheiro e fazer um bom controle. Mas ele é um produto muito bom, tá bom? Muito bom mesmo. Quantas gramas devo usar de micronutrientes? Cara, essa pergunta não tem como te responder. Quanto vai precisar vai depender de quanto a planta precisa e quanto o seu solo tem capacidade de segurar, de reter esse nutriente. O que vai depender dessa capacidade de reter esse nutriente são o quê? São as cargas negativas, né? Então vai estar lá na argila ou vai estar onde? Lá na matéria orgânica. Então vai depender primeiro disso do solo. O outro detalhe que vai depender de quanto vai ser necessário é de quanto essa planta tem. Quanto tem na planta, aí você tem que avaliar na análise de solo, depois você faz uma avaliação de análise de folha, aí você vai saber precisamente quantos gramas realmente por planta você vai conseguir fazer a aplicação. Outro detalhe, evite o máximo possível a utilização desses produtos, o FTE, por exemplo. Você não tem possibilidade de comprar, na sua região não tem, eu entendo. Mas se você for olhar um produto desse, às vezes você precisa de umas doses de boro ou de zinco, seja uma dose um pouco mais alta lá. A gente está falando na casa de 18%. Você vai olhar alguns FTE, tem 0,3% de boro, tem 2% de zinco. Aí você está comprando um produto que tem, por exemplo, lá 13% de ferro. Você precisa de ferro na sua propriedade? No seu solo não precisa. E realmente o que você precisa não tem. Então, em alguns momentos, tenta evitar um pouco isso, a não ser, exceto que realmente você não tenha condição naquele momento de comprar. Qual é a melhor época, né? Ou mês para fazer uma poda programada? Quando deixar os brotos, ele é de Rolim de Moura. Um forte abraço, cidade que eu gosto muito de coração. Morei por quase 9 anos nessa cidade. Lecionei um tempo na Universidade Federal de Rondônia, fiz o mestrado também aí na universidade aí, show de bola. Vamos lá então. O melhor mês para você fazer vai depender da sua colheita. Colheu, aí a partir daí você deixa os brotos. Tem alguns experimentos, né, a condução que a gente fez, em tentar deixar em outros meses, por exemplo, deixar ali no mês, a partir do mês de novembro, dezembro, em mês de janeiro não ficaram bons, os brotos estiolaram, cresceram demais, tá? Então não deu legal. Quando é que é bom? Colheu, você faz, geralmente você vai ficar ali entre o mês de julho e o mês de agosto, tá bom? Separa esses brotos ali, entre julho e agosto, mais ou menos. Você chegar na sua colheita, colheu, assim que você colher, você faz então a seleção dos seus brotos aí da sua poda programada. Não deixa para fazer isso, nem final e nem início do ano, que você pode ter um sério problema com brotos estiolados aí.